Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham realmente estudado a Bíblia Sagrada e mergulhado na Palavra de Deus para entendermos melhor o que ela tem para nós. Continuamos pedindo que você, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, procure fazer o mais breve possível para receber os nossos programas todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, nosso 23º estudo, no capítulo 22. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu vou começar fazendo um texto longo, um pouco mais longo que o normal, e posteriormente nós vamos examinar versículo por versículo desse texto, porque ele traz um contexto para nós muito importante. Então vamos lá. Bíblia na mão, aberta, Atos capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Versículo 1, Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda mais silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim também como vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos. Vamos continuar lendo. Estou lendo o versículo número 3. Assim como todos vós, do dia de hoje, persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciões. Desses recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Eu perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado por mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. E o versículo 13, final desse texto, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Vamos ver então. Versículo 1, Paulo usa a expressão minha defesa. Da mesma forma, ele a usa como Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2.
Paulo se defende perante os judeus. No versículo 3 aparece a cidade de Tarso. Paulo começa a sua defesa identificando-se como judeu e zeloso para com Deus. Tarso, naquela época, era uma importante cidade localizada na Cilícia, na costa oriental do Mediterrâneo, a norte de Chipre. Era notável centro intelectual. Versículos 4 e 5, vemos a expressão persegui este caminho. Paulo relata os atos cometidos na primeira perseguição da igreja por ele, assolando, entrando em casas e arrastando homens e mulheres para o cárcere, conforme você pode confirmar lendo Atos capítulo 8, versículo 3. Dos versículos 6 a 11 do texto lido, nós também vemos aí uma outra cidade, perto de Damasco. Paulo explana como se deu a sua conversão com o encontro com Jesus, e você pode confirmar lendo Atos capítulo 9, versículo 3. No versículo 12, aparece um personagem chamado Ananias. Ananias era uma pessoa apropriada para encontrar Saulo, que era um zeloso fariseu, um hebreu de hebreus, conforme ele próprio dizia. Isso você confirma lendo Carta aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Ser conhecido de Ananias recomendava Paulo a outros judeus da cidade que, de outra maneira, suspeitariam dele. Confirme isso lendo Atos, capítulo 9, versículo 10 até o versículo 19. Vamos continuar nosso estudo agora lendo mais um trecho. Nós o encontramos no versículo 14 até o 21 do capítulo 22. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 22, de 14 até o 21. Diz a palavra do Senhor. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Versículo 21, encerrando esse texto. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vamos examinar esses versículos que lemos. Vamos começar pelos versículos 14 e 15. O Deus dos nossos pais, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O apelo aos patriarcas era um importante fato que completava os sermões dos servos de Cristo. Leia isso em Atos capítulo 7, versículo 32. No versículo 16, aparece também a expressão recebe o batismo. O batismo no Novo Testamento é um sinal exterior de uma limpeza interior. Como tal, ele é correspondente à circuncisão do Antigo Testamento,
que você pode encontrar lendo Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Esse versículo de Deuteronômio, juntamente com Deuteronômio 30, versículo 6, serve de ensino meramente como sendo uma religião de formalidades extremas. A circuncisão é um símbolo, um sinal externo de uma graça interior. A parte disso, conforme Paulo indica, a circuncisão não tem qualquer sentido salvífico. A verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra. Veja o que diz Romanos capítulo 2, versículo 29. Porém, judeu é aquele que crê interiormente, e circuncisão, a de que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de os homens, mas de Deus. Vamos continuar lendo capítulo 22 para nossa edificação espiritual. Bíblia aberta. Vou ler agora nos versículos 22 até o versículo 30. Estou lendo Atos 22, de 22 a 30. Paulo, por ser um cidadão romano, não é açoitado, é o título desse trecho. Versículo 22. Ouviram-no até esta palavra. Então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Versículo 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas e atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber, melhor dizendo, por que motivos assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Versículo 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos lá, vamos examinar os versículos agora para ver o que nós encontramos de tesouro nesses versículos. Versículo 22 a 24, aparece a expressão sob açoite. O açoite romano era um chicote de tiras de couro com pedaços de metal ou osso para aleijar para sempre ou para matar a pessoa. Jesus foi açoitado com tal chicote. Confirme isso lendo João, capítulo 19, versículo 1. Haviam batido em Paulo, conforme registra a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, nos versículos 24 e 25. Mas ele nunca tinha sido submetido a essa punição específica antes em sua vida. Vejamos agora o versículo 25, quando nós destacamos a expressão amarrando
Os soldados ou esticavam os braços de Paulo em torno de um poste para expor as suas costas, ou amarravam suas mãos e o suspendiam no chão para aplicar o chicoteamento. No versículo 26, nós vemos Paulo se identificando, romano. Paulo apelou novamente para a sua cidadania romana, sabendo que iria ser punido sem julgamento. É o que nos fala a leitura de Atos, capítulo 16, versículo 37. A cidadania romana era levada em alta conta e normalmente era concedida somente àqueles de alta posição ou aqueles que tinham prestado algum serviço valioso ao Estado. Era então passada para a família da pessoa que era homenageada com esse título. Vamos continuar? Vamos ver agora, vamos entrar no capítulo 23. Peço sua atenção para lermos os primeiros 5 versículos desse capítulo 23, quando Paulo está perante o Sinédrio. Vamos ver o que diz? Versículo 1 do capítulo 23. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de vós com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhes disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Versículo 4. Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Versículo 5. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Vamos examinar alguns versículos desse texto. No versículo 2 aparece as palavras sumo sacerdote Ananias. Ananias era filho de Nebedeu, um homem brutal e violento que governou dos anos 48 até os 59 depois de Cristo. Ananias foi assassinado no começo da guerra com Roma. No versículo 3, nós vemos a expressão interessante: parede branqueada. Ele usa essa expressão porque os túmulos eram frequentemente branqueados para fazê-los mais visíveis. Confirme isso lendo Mateus, capítulo 23, dos versículos 27 a 28. Paulo deu um epíteto adequado a um oficial corrupto. Nesse mesmo versículo 5, ou nesse versículo 3, aparece a expressão contra a lei. De acordo com a lei judaica, Paulo tinha de ser julgado e pronunciado culpado antes de qualquer punição. Eu citei há pouco, no início desse versículo 3, que Paulo usou parede branqueada. Nós encontramos em Mateus capítulo 23, 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas que interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Palavras de Jesus. Continuemos lendo. Passemos agora à leitura dos versículos 6 até o 8. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 23, dos versículos 6 até o 8 agora. Vamos lá. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era
composta de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Para os saduceus declararam, pois melhor dizendo, os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Ok, vamos ver alguns, pelo menos um versículo 6 desse texto, para tirarmos alguma observação mais fácil. No versículo 6 aparece aí saduceus e fariseus. Eram dois grupos que emergiram durante o período do Antigo e do Novo Testamento. Eles tinham opiniões políticas e religiosas diferentes. Paulo aproveitou a oportunidade para enfatizar as suas diferenças, identificando-se como um fariseu e um crente na ressurreição dos mortos, contra os saduceus, que negavam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos. Confirme isso, fazendo a leitura em Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 até o 32. Vamos mais um trechinho. Vamos ver agora alguns versículos para continuarmos. Vamos ver primeiramente Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 9 e 10. Vamos ver o que nos fala esse trecho. Versículo 9. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns dos escribas por parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Versículo 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem, dando dali e o levassem para a fortaleza. Vamos lá. Aparece nesse versículo 9, escribas da parte dos fariseus. Esses eram mestres, intérpretes, especializados nas leis dos judeus. Ok? Muito bem. Vamos ver agora os versículos 11 até o 25, no mesmo capítulo 23, dos 11 até o 25. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos agora ver a cilada dos judeus. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões disseram: Juramos, sob pena de anátema, isto é, maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Versículo 16. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo.
Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhes. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-o à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Versículo 20. Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E versículo 25, terminando esse trecho, a quem escreveu uma carta nesses termos, que a gente vai ver posteriormente. Vamos ver agora o que nos fala o versículo 16 desse trecho lido. Fala-nos que avisou a Paulo. Os prisioneiros recebiam de parentes e amigos que regularmente os visitavam o seu suprimento necessário. Em versículo 23 e 24, nós vemos que a infantaria e a cavalaria, com equipamentos pesados, entregaram Paulo com segurança a Félix, o procurador da província imperial da Judéia. Os quartéis oficiais da província ficavam todos em Cesareia. Vamos ver mais um trechinho? Vamos ver agora o capítulo 23, os versículos 26 até 30. 23, de 26 a 30. Carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo por qual o acusava. Filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo, pois, eu informado de que ia morrer, de que ia haver, melhor dizendo, uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer em sua presença o que há contra ele. Saúde. Versículo 26. Vemos aí o personagem chamado governador Félix. Félix tinha sido escravo e, como homem livre agora, tinha ascendido a uma influente posição no governo romano. Em 52 depois de Cristo, o imperador Cláudio enviou como governador a Cesareia. Félix era chamado de Excelentíssimo Félix. Isso você pode confirmar lendo Atos, capítulo 24, versículo 2. E durante a sua administração, que foi de 8 anos, ele permaneceu assim. O historiador romano Tácito disse que Félix ocupava a posição de um rei
porquanto tinha a mente de um escravo, saturada com crueldade e lascívia. Vamos encerrar esse capítulo lendo os últimos versículos, isto é, capítulo 23, de 31 a 35. Vejamos o que diz para encerrarmos esse capítulo. Paulo no pretório de Herodes. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram a Paulo e durante a noite o conduziram até Antípade. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhes apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era e, quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos examinar 2 versículos aí. Versículo 31. Antípade era uma cidade construída por Herodes, o Grande, em honra do seu pai Antípater. Ficava a cerca de 48 quilômetros a noroeste de Jerusalém. No versículo 35, que nós vemos encerrando esse capítulo, nós vemos a expressão pretório de Herodes. Era a residência oficial construída por Herodes o Grande. Tornou-se o pretório romano ou residência oficial e incluía celas para prisioneiros. Verifique isso lendo João, capítulo 18, versículo 28, Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 13, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28, conforme nós já falamos, que registra a presença de Jesus também no pretório. Muito bem, amigos, estamos encerrando mais esse estudo, nosso tempo está esgotado. Mais uma vez eu conclamo a você que realmente estude a Bíblia Sagrada diariamente, principalmente esses textos ou esses versículos que nós indicamos e que não fizemos a leitura para você agora ao vivo. Eu espero que você realmente tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.